Bom, primeiramente é curioso nós vermos a observação do pastor Éder quanto à posição bíblica, que o pré-tribulacionismo é a posição bíblica. Há totais desconfianças com relação a isso, porque esta não foi a posição defendida pela igreja primitiva e nem pelos pais da igreja. Ela não aparece, por exemplo, em textos como Epístola de Barnabé e vários outros textos, em Lactâncio, em Tertuliano. Todos eles têm uma posição claramente pós-tribulacionista, e quando nós analisamos a história, Éber e telespectadores, nós vemos que o pré-tribulacionismo, ele é uma invenção que surge no século XVIII por um senhor, um teólogo anglo-irlandês chamado John Nelson Darby, que acaba falando inclusive sobre uma vinda secreta de Cristo, de acordo com o resultado de uma profecia numa igreja dentro de um contexto escocês. Ora, não fica claro essa vinda de Jesus em duas fases. Em nenhum momento, eu quero deixar claro para os telespectadores, há uma referência no texto grego, numa tradução hebraica, falando sobre duas vindas ou sobre uma vinda em duas fases. Nem a palavra fase aparece duas vezes na Bíblia, sobre a primeira e a segunda, e nada disso ocorre. Portanto, essa é uma criação teológica extremamente tardia do século XVIII, enquanto o pós-tribulacionismo é uma crença bem sedimentada pelo menos nos primeiros 4 séculos da igreja e depois ao longo da Idade Média. Bom, continuando com relação aos textos, de novo, ele comentou sobre uma vinda de Jesus em duas fases. A Bíblia não ensina tal coisa, em nenhum texto fala-se sobre duas fases. Então, como podemos conciliar 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 1 a 12, com 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, ou até o capítulo 5 em diante? Nós podemos conciliar entendendo que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre a manifestação do anticristo. Depois dessa manifestação do anticristo, a igreja participa disso. Paulo diz lá que ninguém vos engane, porque a vinda de Cristo não ocorrerá sem que antes se manifeste o filho da perdição, antropostesanomias, ou seja, fala sobre um homem, e depois disso ocorre a tribulação, a igreja participa disso, e aí sim, emendando esse texto teologicamente, corretamente com 1 Tessalonicenses 4, é que faz sentido Paulo dizer que muitos dormem, porque muitos dormem, como uma referência ali, eufemística ao fato de muitos dormirem certamente no contexto do anticristo, porque eles morreram durante o governo do anticristo. Então ele fala depois sobre aqueles que serão arrebatados quando da vinda. Então não há essa conciliação do ponto de vista do pós-tribulacionista, e o pré-tribulacionismo ele é obrigado a recorrer a duas fases de uma vinda de Cristo. Em nenhum momento as escrituras ensinam uma vinda de Jesus em duas fases. Essa é uma criação posterior da igreja no século XVIII.